assunto do dia, então. A reação da China era esperada, né, Pedro, Christian? Era esperada. E não é só esses 34% de tarifas que a China vai impor, né? Eles também vão impor tarifas especiais naquilo que a gente chama de terras raras, que são elementos químicos raros, evidentemente, não tem esse nome à toa, mas que são fundamentais no fabrico de muita coisa digital, muita coisa eletrônica. Quer dizer, gente, não vamos esquecer de uma coisa. Sabe o que os Estados Unidos importam da China? Computadores Macintosh. Fabricados design... Macintosh é ótimo. Mas se chama Macintosh isso aqui? Mas era Macintosh, hoje ninguém fala Macintosh. Macintosh. Só porque as pessoas se habituaram a chamar de Mac, não quer dizer que ele não tenha nome próprio. A gente pode chamar pelo apelido, mas ele tem. A gente pode chamar o Christian de Christian Edward também. Mas eu chamo. iPhones. E não só, gente, não é só coisas da Apple, coisas da Microsoft, coisas da Samsung. Metade das coisas da Samsung são fabricadas na China. Os celulares Pixel, que são os celulares do Google, que é o Android mais puro, quando você compra, são razoavelmente populares nos Estados Unidos. Os celulares Pixel são importados da China. Tudo é importado da China. Inclusive as coisas que vêm de fábricas americanas, porque a fábrica mesmo, a manufatura, é toda chinesa. É muito engraçado porque o Trump foi para a Truth Social, que é o Twitter dele, a rede social dele, dizendo que a China errou, eles se apavoraram, tudo mais. Eles criaram um problema para o Trump. Esse troço não vai ser trivial, não. Aqui o Nilson Feitosa está me corrigindo. MacBook, Macintosh era o desktop. Não, cara, Macintosh eu uso desde o primeiro, tá? Desde os anos 80. Macintosh é a família de computadores da Apple que tem um determinado sistema operacional, que é o macOS. A gente se habituou a chamá-lo de Mac, mas o velhinho aqui continua dando nome ao nome próprio, porque, afinal de contas, eu respeito. Nosso espectador que assina Outlook mesmo, OTI, Look, diz só se chama Mac de Macintosh quando ele está se comportando muito mal. Seu Christian, e aí, os chineses e americanos vão voltar a namorar ou esse encerramento é de vez? Sei, eu fico tentando entender a racionalidade do Trump, que é uma coisa meio... É engraçado como é que existem várias características comuns, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, né? Uma delas é a tomada de decisão populista meio espetacular, mas não necessariamente baseada em dados científicos sérios, né? Eu acho que vocês falaram ontem do fato de que as tarifas que o Trump adotou em relação a diversos países foi calculado pelo ChatGPT, foi um cálculo de padaria, em que ele pegou a diferença ele pegou as diferenças de tarifas existentes entre cada país, dividiu por 2 e de repente ele tarifou a ilha Nauru, que tem 200 habitantes, lá no meio do Oceano Índico-Pacífico, sei lá. E não tarifou outros, porque parece que quando ele está fazendo a conta no papel de padaria, acabou a tinta. Quer dizer, parece que foi um negócio completamente pouco científico, por assim dizer. E no caso... Então, assim, eu acho que o extremismo tem um elemento de irracionalidade, de certa crença em certas coisas, que explica parte do negacionismo. Uhum. Né? Então, você tem tomadas de decisão abruptas. E aí eu acho que os mercados mundiais têm as bolsas têm toda a razão em ficar ameaçadas, porque esse é um tipo de racionalidade que não é uma racionalidade que move necessariamente a racionalidade econômica, tem uma racionalidade política, que eu também não sei se é tão racional assim. E eu fico tentando entender como é que eles veem a China, porque ao mesmo tempo em que parece que eles querem redividir o mundo em áreas de influência para poupar, né, assim, vamos parar de ficar, sei lá, apoiando Taiwan, apoiando Ucrânia, apoiando... Né, vamos fazer uma espécie de um recuo estratégico para a gente poder, né, recuperar as forças, reindustrializar, levantando tarifa. Você reconhece o outro como igual. Então você redivide o mundo entre iguais, sei lá, Rússia, China, os players, né, Estados Unidos. Eu acho que a raiva da União Europeia é que eles não consideram a União Europeia player igual a eles, e eles se consideram.
Mas, e ao mesmo tempo, tem que ficar alimentando a rivalidade entre eles. Então, tem uma espécie de jogo de reconhecimento de iguais no ringue, digamos assim, né? E o resto do mundo é o resto. Eu acho que você tem razão nesse troço, mas ainda assim tem um pedaço da irracionalidade da decisão que para mim é um espanto, sinceramente é um espanto, porque, veja, com o que a China está mais preocupada? A China está mais preocupada com a sua indústria têxtil. Essas lojas, né? Shein, Temu, essas lojas que a gente usa aplicativo, AliExpress, tudo mais e tal. Principalmente as de roupa. Porque a roupa chinesa estava baratíssima nos Estados Unidos. Baratíssima. E está tudo quanto é americano se vestindo essencialmente. Então, essa taxação vai realmente complicar muito a vida dessas lojas chinesas e vai facilitar a vida de marcas americanas, principalmente marcas americanas que fabricam, se não nos Estados Unidos, em locais que não estão com taxas tão altas, tipo, sei lá, México, tem muita indústria têxtil no México e tal, que não estão com taxas tão altas quanto as chinesas. E tudo bem, isso talvez compense o alto imposto cobrado ali da indústria têxtil de China, Vietnã, Tailândia, Bangladesh, né? Sim. Essa coisa. Agora, também. Por outro lado, acesso a produto eletrônico nos Estados Unidos não vai chegar ao ponto de custar tão caro quanto no Brasil, mas vai encarecer muito. E eu estou muito curioso para saber como é que os americanos vão reagir quando entrarem na loja da Apple para comprar um celular, um iPad, um computador, uma coisa assim, e descobrir que o troço é feito na China, sabe? Pois é, tem uma coisa engraçada que todo extremismo tem um voluntarismo. Uma ideia de que a política é dar murro na mesa e fazer, não importa a consequência, é ser ousado. Essa coisa que a gente está falando de racionalidade é considerada uma coisa de gente fraca, tola, tendencialmente corrupta, que é a democracia liberal, né? Mas a gente vive numa democracia liberal, eles vivem numa democracia liberal, tem eleição daqui a pouco. Então, eu não sei se eles vão fazer um jogo de ficar 2 anos fazendo o que querem e olhar ali na frente. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar agindo dessa maneira. Que é uma maneira de como se não importam as consequências, como se fosse isso. E aí a gente vai ter que ver qual vai ser o resultado das eleições de midterm. Agora, o que é estranho realmente é uma certa crença de que eles não vão perder as midterms, que é uma coisa que é constante, como se o comportamento do eleitorado tivesse predeterminado, porque o verdadeiro povo americano é só aquele que vota com eles. Isso é uma coisa curiosa. Eu não sei se nosso público, todo mundo tem consciência do que é essas eleições de midterm, porque midterm é essencialmente meio de mandato, né? Eleição de meio de mandato. O mandato de deputado federal nos Estados Unidos é de 2 anos. Não é de 4 anos como aqui. Aqui, o deputado federal entra com o presidente da República e sai com o presidente da República. Lá nos Estados Unidos, na verdade, é desencontrado em um mês, né? Que o mandato deles começa em 1º de fevereiro, não 1º de janeiro. Mas, o que é um detalhe, é um mês. Lá é de 2 anos, ou seja, toda a Câmara dos Deputados, toda a House, vai ser substituída no final do ano que vem. Na primeira terça-feira de novembro do ano que vem. Vai ser substituída. Isso pode virar o jogo totalmente. Pode virar muito o jogo, porque a margem de maioria que os republicanos têm é estreita. Não é grande, não. Tem uma maioria, mas é estreita, é apertadinho o negócio. E esse tipo de bagunça na economia americana que o Trump está fazendo, esse troço vai começar a ter repercussão rápido. Entendeu? A partir de amanhã, tudo quanto é produto chinês que entrar nos Estados Unidos já vai entrar... 50% mais caro. É isso. Por isso que eu acho engraçado, porque parece que não tem uma racionalidade pensando nessas eleições. Assim, será que as pessoas estão imaginando que se vai dar tempo, por exemplo, de que... Se eles acham que isso vai reindustrializar os Estados Unidos e vai reindustrializar em menos de 2 anos? Para essa eleição de lá? É isso que eu acho. Eu só posso atribuir isso a essa coisa extremista, essa coisa de uma... que não leva em consideração o comportamento ordinário do eleitor, entendeu? Porque você tem um elemento de fé, um elemento cego, um elemento de crença convicta. Eu acho que está todo mundo olhando meio embasbacado para o que está acontecendo, porque, na verdade, o que ele está fazendo não faz sentido nenhum, né? Não tem... Ele não vai resolver nenhum problema que os americanos tinham antes da eleição, nenhuma demanda que levou à vitória dele, né, do Donald Trump.
nada disso tá... O que eu acho, no fim das contas, vocês estão me ajudando a pensar é o seguinte, é um tipo de racionalidade que não combina com os processos e os ritmos da democracia eleitoral. Né? Eles estão raciocinando, por exemplo, como se não fosse ter eleição mais. Ou como se eles pudessem garantir o resultado eleitoral na frente, independentemente do que eles fizessem agora. Isso é que dá medo. A Flávia está tentando falar conosco. Alô, câmbio. Alô, câmbio. Vocês esqueceram aqui de nós. Eu tava aqui esperando de uma São brecha Paulo. pra te chamar, Flá. Deixa eu aproveitar e vocês falaram da nossa deusa Maria Paula, dos nossos queridíssimos Bruno Antonucci, Marcito, tudo lindo. Aqui em São Paulo nós temos o Alex também e temos a Miriam Clark, que faz a nossa produção. Então, queria mandar um beijo também para eles. E precisamos falar também da Beca, a Beca Maria, que às vezes está no lugar do Bruno, ela se alterna com o Bruno, às vezes um está no ponto de partida no Pedro e Cora, o outro está no Central Meia, às vezes vice-versa e vai. O pessoal da arte, Shima, Binho, Totti, todo mundo todos os dias ali montando as nossas thumbs. A equipe do meio. O Vitor Conceição, gente, que é o CEO, e no dia que a gente estava montando o estúdio, estava aqui cortando EVA para colocar na bancada, porque a gente chutava a bancada, fazia barulho, tá? Então é todo mundo muito maneiro aqui, realmente. Não, eu queria pegar esse ponto que o Christian deixou, que eu acho que ele é muito, muito importante. Oi, Christian, tudo bem? Fazia tempo que eu não te vi aqui no Central, né, amorzinho? Saudade sua, querida. É o seguinte, eu acho que tem uma questão aí que a democracia eleitoral, o ciclo eleitoral, não é algo que Donald Trump tenha plenas intenções de obedecer. Embora eu acho que essa questão do tempo que você colocou, será que eles acham que vai dar tempo de reindustrializar o país em 2 anos? Eu acho que a pergunta que imediatamente me vem à cabeça junto com essa será que em 2 anos dá tempo de ele subverter o processo eleitoral americano? Porque eu tenho a impressão de que essa é uma das intenções. Mas tem uma outra coisa do voluntarismo que você mencionou, que costuma acompanhar os autocratas, né? E mesmo que ele não consiga subverter o processo eleitoral em 2 anos, ele está... Tudo indica que tentando transformar os Estados Unidos numa autocracia, que é o fato, é uma análise que a Zeina trouxe um pouco ontem e que tem um vídeo que está viralizando do senador Chris Murphy, de Connecticut, e que eu acho que conversa com o que a Zeina falou ontem, que é como o Trump age nas questões macro, pensando num ponto micro, que é o de obter a lealdade, né? E as provas de lealdade o tempo inteiro dos seus interlocutores. Então, no caso das tarifas, ao mesmo tempo em que ele obriga, como a Zeina colocou ontem, não sei se o Pedro e a Luísa vão se lembrar desse momento, ao mesmo tempo em que ele obriga setores produtivos, grandes empresários, enfim, grandes players da economia americana, aí até ele e fala, não, mas veja bem, será que se a gente não acomodar aqui de um jeito X e Y as tuas demandas, você não consegue então aliviar um pouco a tarifa nesse setor e no outro? E a partir disso vai enredando todos esses grandes players de acordo com a sua vontade, o que também podemos simplificar na palavra bullying, né? Porque é mais ou menos isso que bullying né? Ele pega essas outras grandes potências e coloca numa posição de ter que negociar nos termos dele. E é por isso que essa insatisfação dele com a China foi tão imediata. Fala, eles agiram muito mal, eles fizeram a única coisa que eles não poderiam fazer. Porque México, Canadá, claro, mas naturalmente precisam sentar para negociar, porque senão a própria economia tem um baque talvez incontornável. A China é outro tamanho, né? É outra proporção, então tem outras armas aí para entrar nessa briga. Mas eu acho que, no fundo, o objetivo é
colocar as discussões ou nos termos da lealdade ou desse voluntarismo dele, mas ter que fazer pagar esse pedágio de, eu vou lançar aqui essa desordem global. Se vocês quiserem recolocar em ordem, vocês vão ter que passar aqui no meu gabinete e fazer e ceder o que eu quero, né? No diabo de tudo, Flávia, eu não discordo de você, não. Eu acho que a leitura é essa mesmo. Já vai discordar, olha aí. Não, mas o diabo é o seguinte, a ordem que ele está querendo desmontar, e de fato ele está querendo desmontar, é a ordem americana. É a ordem na qual os Estados Unidos mandam.